Mateus capítulo 5, verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor na minha versão. Felizes ou bem-aventurados os que bem-aventurados os que, somente até aí. Feche os seus olhos, curva a tua fronte. Vamos orar ao Senhor. Paizinho, nós queremos te agradecer mais uma vez. Verdadeiramente o fogo do Senhor tem caído nesse altar. E o fogo do Senhor cai onde o altar está organizado. O fogo do Senhor cai em altar restaurado. E aqui, papai, a começar de mim, existem muitos filhos e filhas do Senhor que tiveram seus altares restaurados pelo Teu Espírito Santo. É por isso que o Senhor se manifesta nesse lugar. Porque o Senhor encontrou graça onde não havia graça. O Senhor encontrou favor onde havia o pecado. E através das Tuas misericórdias o Senhor tem nos visitado. Muito obrigado, Pai, porque a Tua visita, a Tua presença é a coisa mais importante nesse culto. Sem o Senhor deixamos de cultuar, apenas nos reunimos. Mas na presença do Teu Espírito, esse lugar se transforma no tabernáculo da Tua glória. E é aqui que a fagulha da glória do Senhor se manifesta sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Então, papai, fica à vontade entre nós. Passeia com liberdade no meio da igreja. Toca o coração que está endurecido, manifesta o Teu poder naquele que necessita da Tua ajuda. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Ti nós rendemos louvores e glórias. E por Ti estamos aqui nesta noite. Se alguém ou algum espírito que é contrário ao Senhor, que ele seja tirado daqui através do poder do nome de Jesus. E somente o Senhor e o Teu Espírito permaneça conosco a nos abençoar. É assim que nós oramos, crendo, e quem crê também diga amém. Amém. Glórias a Deus. O choro geralmente é uma coisa ligada à dor, medo, angústia, perda. Geralmente quando você vê uma pessoa chorando, você vincula o choro a uma coisa ruim. Apesar de dizer que alguns choram de alegria, mas isso é uma exceção. Geralmente quando se fala em choro, quando você vê alguém chorando, você pergunta, o que aconteceu? Que mal lhe sobreveio? E você tem aqueles que choram histericamente. Você tem aqueles que balbuciam, calados. Existem pessoas que choram e encharcam seus olhos de lágrimas. Mas existem alguns que choram em silêncio e deixam gemer apenas a sua alma. Mas de uma forma ou de outra, quando se fala em choro, nós lembramos, nós vinculamos este sentimento a alguma coisa ruim. E aí Jesus sobe no monte e começa a proferir o famoso sermão das bem-aventuranças. E ele vem com esta colocação um tanto quanto paradoxal para nós. Dizendo, felizes, bem-aventurados os que... Mas que choro é esse? Será que qualquer choro produz alegria? Será que todas as vezes que Deus do alto céus enxerga uma criatura, um filho, uma filha dele chorando, Ele envia de uma forma ou de outra algum tipo de bênção, de tal forma que esse choro atrai as bem-aventuranças de Deus? Será que qualquer tipo de manifestação dolorosa nas nossas vidas produzem algum benefício espiritual? Nós sabemos que não. Porque se você for notar, boa parte das vezes que nós choramos é por consequência de pecados que nós cometemos. É difícil você encontrar uma pessoa chorando e que esteja chorando não porque lhe adveio alguma tempestade, ou porque está enfrentando alguma prova, mas porque sentiu no seu coração que havia pecado contra Deus, e tem um choro de contrição.
Nós choramos muito mais quando sobre nós vem algum tipo de punição, quando o diabo nos oprime, quando situações do dia a dia nos oprimem, quando enfrentamos adversidades, quando estamos enfermos, angustiados. O choro que traz bem-aventurança é um choro que tem o foco em Deus. E não um choro que tem foco no mundo. Porque tudo que vem do alto é bom para nós. Mas tudo que vem do mundo, boa parte das vezes, produz agonia, angústia. Eu separei alguns nomes aqui, não vou ler todos os textos, mas para aqueles que gostam de anotar, que têm esse saudável hábito de anotar na hora da ministração, eu vou citar alguns textos, mas não vou ler, porque são histórias que nós conhecemos, de pessoas na Bíblia que choraram copiosamente, mas ao invés de encontrarem a alegria e a felicidade, como descrito aqui no livro de Mateus, encontraram foi a desgraça, encontraram foi a infidelidade e a morte. Porque talvez, quando lemos esse texto, nós nos colocamos na posição de quem chora e naturalmente precisa ou tem que receber uma bênção de Deus. Mas, diga, não é qualquer choro que produz consolo. Diga, bem-aventurado aquele que chora do jeito certo, pelas razões certas, na hora certa. Você entendeu isso? Diga amém. Você vai se lembrar que em 2 Samuel capítulo 13, existe um homem que chorou copiosamente. Esse homem, ele recebeu de Deus um chamado. Aliás, 2 Samuel capítulo 13, o nome dele era Aminon. A Bíblia diz que ele se enamorou, se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar, e ele ficou tão louco de amores que ele chorou amargamente. Ele parou de comer, definhou, ficou magrinho. Não queria saber de fazer nada. Perguntaram ele o que houve. Por que você está chorando, Aminon? Estou apaixonado por Tamar. E a história de Aminon, através desse choro, não produziu bênção, produziu maldição. Porque ele molestou a sua irmã, depois repudiou a sua irmã e foi morto por Absalão. Diga, nem todo choro produz alegria. Em 1º livro de Reis, capítulo 21, existe um homem que também chorou. O nome dele era Acabe. A Bíblia diz que Acabe chorou porque não conseguiu comprar a vinha de Nabote. Acabe era o rei, tinha tudo. Um homem abastado, um homem poderoso, um homem casado com Jezabel. E ele queria comprar uma hortazinha que tinha do lado do palácio. Ele se dirige a esse homem e diz, eu quero comprar por qualquer preço. E o homem diz, eu não vendo de jeito nenhum. Ele volta para casa chorando. Olha que coisa ridícula. E quantas vezes você não encontra pessoas chorando porque não conseguiram comprar alguma coisa? Está chorando por quê? Eu consegui comprar aquele vestidinho. Aquele tênis, pastor. Esse choro não produz alegria nem no céu nem aqui, querido. Você sabe como terminou a vida de Acabe? Morreu! Diga, nem todo choro produz alegria. No livro de segundo livro de Reis, capítulo 20, tem um homem que chorou muito também. O nome dele era Ezequias. Um rei também poderoso, um rei piedoso, porém, ele recebe uma reprimenda dura de Deus. Por quê? Porque a sua casa estava desordenada. Sua casa estava em desordem. E por isso ele chorou. Existe um homem também, no livro de Números, capítulo 14, que trouxe um relatório para o povo de Deus, dizendo que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que apesar de ter gigantes, era uma terra boa. Mas os outros 10 espias disseram que a terra tinha gigantes e que quando eles olhavam para aqueles gigantes, eles se viam como gafanhotos e aquelas pessoas também os viam como gafanhotos. A Bíblia diz em Números 14 que o povo chorou a noite toda de medo dos gigantes. Que choro foi esse? Choro da rebeldia, porque Deus já tinha falado, eu te darei a terra por possessão, sobe e possua.
Mas eles preferiram ouvir o coração, tiveram medo e choraram. Imagina, o povo inteiro chorando a noite toda. Você acha que Deus no alto céu se alegrou com essa situação? A punição desse povo, sabe o que foi? 40 anos rodopiando no deserto. Desses, nenhum deles entrou na terra prometida, senão Josué e Calebe. No livro de Juízes, no capítulo 14, conta que uma mulher chorou também com seu marido, se é que podemos chamá-la de esposa, Dalila. Quando Sansão falou para ela um enigma falso a respeito da força que ele tinha, ela leva esse enigma para o arraial dos filisteus. E quando os filisteus tentam pegar Sansão, eles percebem que Sansão falou mentira. A força de Sansão não estava naquilo que ele tinha dito a Dalila a primeira vez. A Bíblia diz então que Dalila começa a chorar e dizer para ele: você não me ama, Sansão. Ela chorou. Ela ficou aos prantos. Uma mulher bonita chorando. Quantos não olhariam para essa situação e diriam: ah, pobrezinha. Será que Deus não está velando por esta pobre moça? Mas esse choro de Dalila era um choro falso. Eram lágrimas que a gente diz no adágio popular de jacaré, de crocodilo. No segundo livro do profeta Samuel, diz a palavra que Davi chorou sobre o túmulo de seu filho Absalão. Absalão, pai da paz. Ah, que nome é esse? Absalão foi aquele que matou o seu meu-irmão, Aminon, porque ele possuiu a sua meia-irmã. E agora esse homem está dentro do palácio com o fardo da acusação da morte do seu irmão, e Davi não faz nada. Ele foge para a casa do tio e Davi não faz nada. Ele volta para perto do palácio e começa a mentir a respeito do seu pai Davi, nos portões de Jerusalém, e Davi não faz nada. Ele cria um motim contra o seu pai, usurpa o seu trono, e Davi não faz nada. Davi consegue voltar para o trono e pede ao seu general Joabe que não faça mal a esse menino. E agora, esse menino está morto pela espada dos seus soldados e ele está chorando em cima do caixão. Você acha que esse choro produziu alguma bênção? Sim ou não? Produziu nada. Porque o choro da omissão não produz bênção. O choro do engano não produz bênção. O choro do consumismo não produz bênção. O choro da amargura produzida pelo pecado não produz bênção, querido. Então você pode arreganhar a tua boca e chorar copiosamente. Porque se não estiver em linha com Deus, esse choro não vai produzir nada. Tem um adágio que diz que boca de couro não rasga. Nunca ouviu isso? É um adágio muito velho. Só algumas pessoas assim com o cabelo mais branquinho que fizeram assim: conheço. A gente, muitas vezes, numa reunião, a gente vê uma pessoa chorando, né? E a gente se comove, sim ou não? E às vezes a gente até fica assim: poxa Deus, tadinho, está chorando. Mas às vezes é um choro sem princípio. É um choro sem fundamento. Ou é um choro que é reflexo do pecado cometido. Escute. Deus não quer que você chore pelas consequências do pecado. Deus quer que você chore pelo pecado que você cometeu. Você tem que chorar porque você cometeu um pecado e aquilo deve doer dentro de você. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Que diz que quando ele caiu em si, estando ainda dentro de um chiqueiro, ele pensa consigo mesmo: irei até o meu pai e direi a ele: pai, pequei contra o e contra ti. Primeiro eu pequei contra o Senhor.
O verdadeiro arrependimento sempre passa pela cruz. Não existe arrependimento se não houver contrição, nojo pelo pecado. Porque enquanto você chora apenas pelas consequências negativas do pecado, você continua vivendo o pecado. Mas quando você chora porque você sente nojo do pecado, você deixa de cometer aquele pecado. Por isso é que tem muita gente que caminha com Cristo há tanto tempo e é reincidente nos mesmos erros. E chora, e sente remorso, e tenta pedir perdão às pessoas, e às vezes até consegue uma melhoria qualitativa de vida, mas daí a pouco está cometendo o mesmo erro, e está sofrendo as mesmas consequências. Querido, escute. Deus não tem parte com o choro de homens e mulheres que não se arrependeram dos pecados cometidos. Nenhum choro toca aos céus, se não for um choro de um homem e de uma mulher que viu seu estado pecaminoso e entrou debaixo da guarda de Deus, dizendo: Deus, sou pecador, abomino o pecado que cometi, livra-me deste fardo. E aí o Deus que nós servimos vem e traz o consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão? Que tipo de choro produz este consolo? E aí eu também achei outras pessoas aqui na Bíblia. O choro que produz a felicidade, ou o choro que traz de volta a paz de espírito, é um choro como o de Ana, do primeiro livro de Samuel, que diz a Bíblia que se agarrou na pilastra do templo diante do sacerdote Eli e chorou amargurada de tal forma que a sua boca ficou assim, balbuciando coisas. O sacerdote chegou a pensar que ela estava embriagada. Tamanho era o seu choro, mas o choro de Ana era para que Deus lhe concedesse a honra de ter um filho a quem ela entregaria no templo para nazireado. Olha que coisa tremenda. Olha como o choro verdadeiro toca o coração de Deus. Ela não queria simplesmente um filho para dizer que tinha um filho, apesar de que o seu marido tinha outros filhos com outra mulher. Ela não queria um filho apenas para poder cuidar dele. Ela não queria um filho para botar uma roupinha bonita nele. Ela queria um filho para que ele se tornasse um sacerdote de Israel. Ela queria um filho para que a sua geração fosse tocada pelo poder de Deus na vida dele. Ela queria um filho para que ele servisse no templo. Ela queria um filho que seria juiz, profeta. Ela queria um filho que teria o nome de Samuel e seria entregue à nação de Israel como um homem de Deus. E esse choro encontrou respaldo no céu. O choro que produz alegria é um choro como o de Jacó, que está relatado no livro de Oséias, que ele, quando luta com o anjo, ele chora, mas ele não abre mão de ser abençoado. Pergunto eu a você, esta bênção que Jacó queria, era uma mulher? Uma esposa, sim ou não? Sim ou não? Não, ele já era casado, inclusive tinha duas. Essa bênção que ele queria, era um filho, sim ou não? Já tinha filho. Um monte! Chegou a 12, hein? Essa bênção que ele queria era bens? Dinheiro? Sim ou não? Não, ele era milionário quando saiu da terra de Labão. Sabe qual era a bênção que ele queria, querido? Era estar debaixo da vontade de Deus todos os dias de sua vida. Essa é a bênção que o homem de Deus procura nele quando chora. Muitas vezes eu vejo pessoas chorando porque perderam isso, perderam aquilo, querem isso, querem aquilo. Difícil ver alguém chorando e dizendo: Deus, me falte tudo, mas não me falte a tua bênção. Não me falte o teu favor. Não me falte ser obediente a ti e fazer a tua vontade.
Que tipo de choro você tem pranteado lá no recôndito do teu quarto? É o choro de alguém que está ferido, consequência de um erro de outrem ou seu? Ou é o choro de alguém que não quer perder a intimidade com Deus? Choro que produz vitória é o choro de Esdras, no capítulo 9, que a Bíblia diz que ele chorou, confessando os seus pecados. A Bíblia diz que na hora que Esdras, que era o leitor oficial da Bíblia da época, começou a ler a Bíblia na praça, as pessoas foram se ajuntando, e quando Esdras orava, chorava diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou pecador mesmo, Senhor, eu preciso do teu perdão. A Bíblia diz, leia lá no capítulo 9, que você vai ver, começou a juntar em volta dele homens, mulheres, e até crianças foram se quebrantando na presença de Deus. Um choro compulsivo rebanhou todo aquele arraial, porque havia um homem que estava confessando o seu pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que não confessa e guarda debaixo do tapete, alcança o quê? Problema! Nunca prosperará, o que diz a palavra. Querido, o choro do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, tem que passar pela cruz do arrependimento. Se não passou por lá, choro de criança mimada. Você me entende? Diga amém. Choro que produziu mudança, que produziu vitória, também foi o choro na vida do apóstolo Pedro. Quando Jesus é preso, e ele é levado para dentro da casa de Caifás, a Bíblia diz que há um olhar de Cristo para Pedro. Pedro se lembra de que disse a Jesus, momentos antes, que jamais o deixaria, que jamais o negaria. E a Bíblia diz então que Pedro chora amarguradamente. Este choro de Pedro foi um choro de um homem que se arrependeu de ter falado o que não devia, de ter feito o que não poderia ter feito, e de ter deixado de fazer aquilo que havia prometido. Sabe o que acontece com esse mesmo Pedro? Quando Jesus se reencontra com ele, não há cobranças mais dos erros que ele cometeu. Por quê? Porque Pedro já havia chorado de arrependimento. Jesus o chama e diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, porque os erros que você cometeu, no teu choro foi lavado. Eu choro. Sabe o que eu vejo na vida de Pedro? Nunca mais ele negou Jesus. Por isso morreu, e como diz a tradição judaica, morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas nunca mais negou a Deus. Sabe por quê? Porque o choro de Pedro foi um choro de arrependimento. E também encontro um choro que produziu mudança na história da pecadora relatada em Lucas capítulo 7. O choro voluntário e espontâneo de uma mulher que adentrou a sala de uma reunião, se prostrou aos pés de Cristo, e o seu choro foi tamanho que a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Fato esse que o próprio Cristo pediu que registrasse na palavra dele. Fato esse que transformou essa mulher de uma pecadora vil numa mulher honrada que Jesus escolheu para anunciar a sua ressurreição. Coisa tremenda é você ver que o choro real, contrito, quebrantado, de arrependimento, verdadeiramente ele atrai o consolo do Espírito Santo. Mas aquele choro que está fundamentado nos prazeres dessa terra, ele não leva o homem a lugar nenhum. Essa pecadora teve a sua vida mudada por causa de uma noite em que ela resolveu prantear seu arrependimento aos pés de Jesus. Você me entende até aqui? Diga amém. Agora eu vou entrar na mensagem. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 5.
Apocalipse capítulo 5 também narra o choro de um homem de Deus. E a partir do verso 1, diz assim na minha versão: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? 3. Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, diga ninguém, diga ninguém, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro da vida, nem mesmo de olhar para ele. Palavra do Senhor. Preste atenção, querido. Nesse texto do livro das revelações de Jesus Cristo, nós encontramos no meio desse passeio temático, visionário, que João, o apóstolo do amor, fez. No meio desta trajetória, ele se depara com um anjo forte. O simbolismo da fortaleza aqui significa alguém importante, alguém graduado no reino. E diante desse homem, ele para e observa que ele não estava cantando, não estava louvando, não estava glorificando a Deus. Ele apenas dizia: quem é digno? Quem é digno? E a Bíblia diz que dos 4 cantos daquele lugar surgiam vozes dizendo: ninguém. Ninguém pode. É impossível. Não há como. E João então relata isso. E no seu relato ele diz que chorou. Olha que coisa interessante. A revelação da palavra de Deus naquele momento, na vida do apóstolo do amor, era tão real, tão palpável, que levou ao choro. E aí eu fiquei pensando, por que ele poderia estar chorando? Porque estava isolado na ilha de Patmos? Porque estava sendo perseguido por Augustus? Porque estava lá já passando alguma enfermidade? Porque estava solitário? Porque estava enfrentando algum tipo de escassez, de miséria? Mas não! O verso 4, ele registra, ele confirma que o choro de João era porque ninguém podia abrir o livro da vida. E qual seja esse livro da vida? E que selo era este? O selo para o judeu representava um lacramento de uma informação que somente um rei poderia abrir. E a Bíblia diz que haviam 7 selos, 7 marcas, 7 cadeados. Era uma fortaleza esse livro. Ninguém podia abrir, nem o ser vivente, nem os 24 anciãos, nem os querubins, nem os serafins, nenhum tipo de potestade do ar, nada poderia abrir aquele livro. E João sabia que naquele livro estava escrita a história da humanidade, as pestes, os maremotos, os parricídios, os assassinatos, a vida das pessoas que morreram, daquelas que ainda passariam por isso. Ali estava registrada a história da humanidade e que ninguém poderia intervir. Ou seja, a humanidade estava fadada ao fracasso, à perdição, à morte. A humanidade havia se degradado ao ponto de não haver nada nem ninguém que pudesse salvá-la de seus pecados. Era o fim. Era o registro final. Dizima-se a humanidade. Ela não foi capaz de viver sem pecar. Apesar de tantas ofertas, de tantas possibilidades, de tantos escapes que Deus deu ao povo dele. Desde Noé, passando por Moisés, Abraão,
os mártires, os profetas, os juízes, tantas pessoas lutaram para que o povo permanecesse em santidade, mas agora, no final dos tempos, há um registro bíblico dizendo, não há mais jeito. E o apóstolo, registrando isso, chora. E talvez, trazendo para a história do século 21, de algumas vidas que estão aqui ou estão assistindo aí pela internet, talvez seja a sua história. Alguém abriu o livro da sua história e falou com você, não tem mais jeito. Esquece. Só espera a morte. Vive assim. Nenhum médico pode te curar desta enfermidade. Nenhum homem, nenhuma mulher pode trazer de volta o brilho do amor no seu coração. Nem esse filho não tem mais jeito. Não tem. Esta empresa não tem mais jeito. Esqueça. Já foi decretada a falência. Está registrado no livro dos atos da humanidade. E lá está o seu nome, está escrito, faliu, acabou. Talvez seja na sua vida espiritual. Alguém diga para você, não tem jeito para você. Eu quero crer, querido, que muitas das pessoas que você conversar e relatar o seu problema, o seu mal, a sua chaga, o seu câncer emocional, essas pessoas, por mais queridas que sejam tuas, por mais preparadas tecnicamente, por mais emocionalmente envolvidas com você, talvez digam também, não tem jeito para você. Acabou! Este é o veredito final. E aí você vai chorar, você vai prantear, você vai agonizar, você vai desanimar e talvez, quem sabe, até pensar em tirar e ceifar a própria vida. Você acha que uma pessoa que comete o suicídio, realmente ela não queria viver? Eu digo para você, que pessoas que participam de esportes ultra radicais, têm muito menos medo de morrer, do que uma pessoa que tirou a sua própria vida. Porque a pessoa que ceifou a sua vida, muitas vezes, ela ceifou a sua vida porque não queria viver aquela vida. Queria viver uma outra vida. Mas a dor era tamanha que a única salvação para ela era cessar aquela vida que vivia. Então ela tira a sua vida. Não é porque não queria mais viver. É porque não queria mais viver aquela vida. E pessoas cometem atos horrorosos. Esse dia eu vi uma matéria numa revista especializada de uma moça que pegou a gilete. E ela estava tão deprimida que ela retalhou a sua perna toda. A foto é horrorosa. Ela se martirizou. Quase morreu porque perdeu muito sangue. Ela foi cortando e nem dor ela sentia. Tamanha era a sua agonia. Talvez essa moça tenha recebido um prognóstico, uma informação, um telefonema de alguém, de alguma coisa que era vital para ela, e disse, não tem mais jeito, acabou, vou embora, acabou, cessou, não há mais como reaver isso, não há como reconstruir, não há como colar, não há como refazer. E essa pessoa começou a se mutilar. Quantas pessoas afundam no uso de álcool, de drogas lícitas, e também ilícitas, muitas vezes, porque não encontraram saída para resolver aquele conflito interior, e perderam o brilho de vida. Perderam vontade de viver. A dor é tão grande, que a pessoa vê no psicotrópico, num medicamento, a única forma de aliviar a sua angústia. Até chegar a um ponto de se tornar viciado e dependente. E aí mesmo que a sua mente queira retornar, o seu corpo já está debilitado e aprisionado àquela droga. Querido, isso é muito sério. Porque nós somos a igreja que Deus comissionou
para poder ir lá no arraial do diabo e tirar essas vidas de lá e trazê-las para Cristo para serem consoladas. E muitas vezes nós não estamos nos apercebendo do tipo de choro que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes o choro de uma criança chama mais a sua atenção do que um choro silencioso de um pai que não consegue domesticar, capacitar um filho para ser um honrado. Às vezes, o choro de um personagem na novela, um endemoniado qualquer, filho do cão, tira lágrimas de você, mas você é capaz de sabedor que alguém está passando uma necessidade física, dizer, vou orar. Alguém aqui já comeu um prato cheio de oração? Alguém já? Um bife de oração, já comeu? Arroz, feijão e oração, alguém já comeu? Muitas vezes a pessoa precisa de comida, é de afeto, é de um abraço, para poder ela voltar à vida, para que você possa ministrar a palavra que vai consolar o seu coração. Você está entendendo isso, querido? João tinha muitos motivos para chorar, mas nesse momento ele chora porque não havia mais esperança para a humanidade. Sei que está me falando um dia desse, me lembro, um jovem que viu seu pai chorando, escondido, e ficou extremamente abalado. E veio conversar comigo. Pastor, o pai chorando, fala com ele lá. Fala com ele? Não durmo com ele. Ele não me sustenta. Eu não ando com ele na casa dele. Você acha que a culpa dele está assim sou eu? Pode ser você. Aí ele arregalou o zoião assim. Falei, o que tu está fazendo contra o seu pai? Aí ele começou a chorar. Estou vacilando, pastor. Falei, seu filho do cão, por que então que você não vai lá e consola o teu pai? Eu não consigo, pastor, por quê? Você consegue pegar uma menininha e relar com ela ali no canto? Como é que tu não consegue dar uma relada no teu pai? Dar uns beijos no teu pai? Uns beijos fortes no cangote dele? Mas não é. É porque as pessoas se emocionam apenas com choro, mas não querem se envolver em consolar. Sabe, queridos, muitas pessoas chegam aqui na igreja, ou ouvem as mensagens, e estão a ponto de cometer uma loucura. E às vezes por causa de uma mensagem, de um abraço que ela recebeu ali na recepção, lá fora, por causa de uma palavra, uma oração no final do culto, ou a mesma mensagem aqui ministrada, essa pessoa consegue enxergar uma vida diferente, uma coisa tão simples. Sabe por quê, querido? Porque quando tudo diz que é impossível, quando todos dizem que não pode, aparece um que pode. Você quer ler comigo? Verso 5. Porém, contudo, todavia, um dos anciãos me disse, João, peraí, João, não chora não. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Preste atenção nisso, querido. Então eu vi, Xarabás querelamandalai, no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé,
Eu vi o cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como corno nos olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros cheias de incenso. Sabe o que é esse incenso? Está escrito aí, ó. As orações dos santos de Deus. E eles entoaram um novo cântico dizendo: aleluia! Digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E para o nosso Deus o constituíste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando todos dizem que ninguém pode, Jesus... O diagnóstico negativo, ele entra com providência num negócio. Ele toma da mão de um juiz uma causa. Ele toma da mão de um médico uma consulta negativa. Ele toma da mão do agiota, querido, a sua dívida. Porque ele tem todo o poder. Ele pode mudar a história da sua vida. O seu livro não está fechado. A sua história não acabou. Aleluia, 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 aleluia. Para de chorar, João. Para de chorar, Maria. Para de chorar, Paulo. Para de chorar, Marco. Para de chorar. Por que eu tenho que parar de chorar? Porque o leão cordeiro, ele pode mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. Ele é leão, porque ele tem todo o poder. E ele é cordeiro. Ele é cordeiro, porque através da morte dele, expiou-se o nosso pecado. Ele tem 7 chifres, que representam toda a sabedoria e toda a ciência. Ele tem 7 olhos, porque ele está dentro de cada um de nós. Ele prescruta, ele conhece, ele sabe e ele vê todas as cartas negativas que você recebeu na sua vida. Se você deixar para ele abrir, ele muda o final. Ele muda o final. O médico pode tentar. Oh, meu Deus. A medicina pode avançar e tentar. Toda medicação desta terra, escute o que o Espírito diz à igreja, pode tentar. Mas quando eles disserem, não tem mais jeito, pode chorar, você vai ouvir o homem de branco dizendo, não. Ainda não acabou, não. Aleluia! Chega de choro. Chega de dor. Existe um leão
da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Só Ele. Nenhum outro Deus escute. Meu Deus. Nenhuma mandinga, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum profeta, nenhum curandeiro, nenhum macumbeiro, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma entidade pode. Só tem um que pode. Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja Jesus, bendito seja a morte de cruz, que nos traz consolo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você precisa tomar posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Você está se deixando abater. Você está entregando os pontos, não entrega não. Porque o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar todos de pé. Na presença do leão cordeiro. Na presença do leão cordeiro. Na presença do leão cordeiro, toda a terra tem que se prostrar, todo joelho tem que se dobrar. Os anciãos dobraram. Escute. João estava chorando, pranteando, angustiado. O leão chegou, o cordeiro chegou. Agora eu vejo uma festa. Agora eu vejo louvores. Agora eu vejo uma apoteose no céu de anjos, querubins e serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno. Ele sim é digno. Ninguém mais, só Ele. Meu Deus, é o que Deus quer fazer na sua vida. Transformar essa agonia em uma apoteose de bênção de Deus. É o que Deus quer fazer na sua vida. Escute, meu amado. Escute. Preste atenção nisso, é muito importante. As pessoas que te rodeiam, seus familiares, seus pais, amigos, todos eles podem ter muito boa intenção, mas são totalmente limitados, como você. A sua razão, por mais culta e capacitada seja, ela chega num ponto que olha uma situação e diz: para isso aqui não tem mais jeito não. Mas aí entra a fé. Porque quando a razão se limita, a fé, ela voa. Ela transpassa os limites da razão. Meu Deus, poderoso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que presença de Deus nesse lugar. Feche os teus olhos e enxergue, querida, essa cena. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia. Em volta dele existem seres viventes, querubins, serafins. Aos seus pés existem 24 coroas. Anjos que servem ao redor do trono de Deus apontam suas asas para Ele, dizendo a Ele: esse o Deus Todo-Poderoso, esse aqui, esse. Ele se parece com o leão e com o cordeiro, mas Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus, o poderoso. A Ele rendem glórias, a Ele rendem louvores. Há uma sinfonia espiritual celeste que canta ininterruptamente: Kadosh, 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 Kadosh. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O choro de João agora é alegria. É mistério revelado. Deus revelou mistério para você essa noite, querido. Aquele prognóstico,
Aquela palavra, ela finda quando você permite que Deus abra o livro da sua vida. O livro da sua vida só tem chave por dentro. Ele não pode abrir, quem abre é você. E você permite que Deus entre com seu poder e sua glória e console você e mude a sua história. Eu quero orar com quem tem chorado arrependido dos seus pecados e dos seus erros. Eu quero orar, quero ministrar na vida de pessoas que querem deixar que Jesus pegue o livro de suas histórias. Eu quero orar por quem quer entregar o livro da sua vida para Jesus, dizendo: Jesus, toma aqui a minha vida, toma o meu querer, a minha vontade, e faça de mim como te aprouver. Porque enquanto o livro está na minha mão, eu só fiz besteira. Mas agora eu quero te entregar a minha vida, porque eu sei que o Senhor vai me consolar. E mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, ainda ali, solitário, em algum lugar onde ninguém me veja, ali o Senhor estará comigo. E eu terei a convicção de que muito mais do que estar comigo, o Senhor estará com o livro da minha vida nas tuas mãos. Eu quero orar por quem quer ser consolado por Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você nunca tenha confessado Jesus como Senhor da sua vida. Pastor, eu conheço Jesus. Eu ouço falar de Jesus há muito tempo. Mas eu nunca fiz uma oração dizendo: entra na minha vida, Jesus, toma o livro da minha história nas mãos. E talvez o que esteja faltando para você, esse ato, esse passo de fé, em que você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque isso é bíblico. É necessário crer com o coração, mas é prioritário que você confesse com seus lábios que Jesus é o leão cordeiro na sua vida. Quem sabe você já fez isso. Fez isso em algum momento da sua vida. Mas de alguma forma você se desviou, se descuidou, se afastou, perdeu a comunhão com a noiva de Cristo, perdeu a comunhão com Jesus, parou de ler, parou de meditar, parou de orar. E nessa noite talvez você queira resgatar esta aliança com Cristo, voltando a deixar que Jesus tome conta da tua história. Eu quero orar com você também. E se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, voltar para Cristo, feche os olhos, igreja. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão aí onde você está. Quero orar por você. Levante a sua mão, amém, já vi aqui na frente, pode abaixar a sua mão. Levante a sua mão lá atrás, já vi, pode abaixar a sua mão. Levante a sua mão em nome de Jesus, amém, querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça um sinal com a sua mão. Amém, filha, Deus te abençoe. Amém, querida, Deus te abençoe. Levante a sua mão para que eu possa ver. Lá atrás, na galeria, já vi, Deus te abençoe, querido, pode abaixar a sua mão. Amém, minha filha, Deus a abençoe, viu? Lá atrás, Deus abençoe, querido, Deus te abençoe, pode abaixar. Em nome de Jesus. Lá em cima na galeria, Deus o abençoe, querido, em nome de Jesus. Quero entregar o livro da vida para Jesus hoje, levante a sua mão, querido. Se eu não vi ainda, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Deus está ministrando isso ao teu coração. Deus está falando isso com você. Que você precisa dar um passo em direção a Ele. Eu quero orar por ti. Amém, querido. Deus abençoe na galeria. Em nome de Jesus. Amém, minha filha. Deus a abençoe também, viu? Aleluia. Amém, minha filha. Deus a abençoe, viu? Amém. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Ainda existem pessoas aqui que receberam um prognóstico aí. Uma notícia muito triste. Estão muito angustiadas. Eu quero te dizer que se você chorar aos pés da cruz de Cristo, Deus vai te consolar. Porque bem-aventurado é aquele que chora, mas que chora aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ser consolado. Levante a sua mão se você quiser. E eu sei que você quer, porque o Espírito está ministrando ao teu coração. Eu posso te esperar, querido. É importante isso para você, é importante para a igreja.
importante para a sua família que você se posicione como um homem, uma mulher, um jovem que tem um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Onde está? Amém, querido. Deus o abençoe, viu? Na galeria. Amém. O Senhor também pode abaixar a mão em nome de Jesus. Onde está? Levante a mão. Amém, minha filha. Deus abençoe, viu? Tem mais gente. Amém, minha filha. Deus abençoe em nome de Jesus. A igreja está orando comigo. A igreja está pelejando comigo lá atrás. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. A igreja está orando comigo. A igreja está orando para que cadeias caiam nessa noite. A igreja está orando para que pessoas sejam libertas hoje, querido. Vai haver uma libertação de muitas vidas. Amém, querida. Deus abençoe. Existem pessoas que vão sair daqui libertas do vício hoje, querido. Porque onde o Espírito de Deus está, o inimigo tem que sair. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que vão sair daqui com o coração livre, libertos. Ei, querido, Deus está falando contigo. Se mostra, se publica, diga para os 4 cantos da terra: eu sou de Cristo, eu quero mudança na minha vida, chega de ser religioso, eu quero é ter Jesus vivendo em mim. Ainda existem pessoas que querem fazer isso. Eu sei que o braço fica pesado. Amém, minha filha. Deus abençoe. Pode abaixar o seu mão. Eu sei que o braço fica pesado. O meu ficou também. Mas o Espírito Santo está contigo agora. Ele fortalece você para que você tome essa decisão pública de aceitar o senhorio de Jesus na sua vida e ser consolado pessoalmente por Ele. A igreja está orando por você. A igreja está intercedendo junto a Cristo, dizendo: Deus, ajude aquela vida a mudar a sua história. Onde está você? Eu queria pedir que essas pessoas que levantaram as mãos viessem aqui à frente para que eu pudesse orar por você. Peça licença do seu lugar e venha. Pode vir, venha. Desça na galeria em nome de Jesus. Peça licença. Você levantou sua mão? Venha completar essa obra aqui. Isso, venha, saia do seu lugar. Pode vir. Venha em nome de Jesus. Traga bem aqui à frente. Os obreiros tragam bem aqui à frente em nome de Jesus. Se uma pessoa levantou o braço aí perto de você, querido, toca no ombro dela e diga: não perca a sua vitória, não perca a sua bênção. Receba por completa a sua bênção. Venha, venha, saia do seu lugar. Venha, desça da galeria. Peça licença e desça da galeria em nome de Jesus. Isso, venha, venha, bem à frente. Venha, 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 venha. A igreja está cantando ao Senhor enquanto você sai do seu lugar e vem. Venha, venha. Venha. Saia, saia, saia. O Espírito Santo te traga. O Espírito Santo te convença nessa noite. Traga bem à frente, por gentileza. Aleluia, Deus está fazendo coisas tremendas aqui nesse lugar. Aleluia. Seja seja a glória. Venha, 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 venha. Em nome de Jesus. Seja o domínio. Desça na galeria, venha. Estou te esperando, querido. Venha. Pelos séculos dos séculos. Seja a
Aceita a nossa adoração, Senhor. Poderoso Deus. Aceita nosso louvor, Senhor. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Escute, querido. Ainda existem pessoas que precisam estar aqui à frente. E sabe o que leva a pessoa, muitas vezes, a não deixar que Jesus tome parte do livro da sua vida? É o que está escrito em Ezequiel capítulo 36. Coração de pedra, coração endurecido. Mas quando você fala de coração de pedra, não quer dizer que a pessoa seja má. O coração muitas vezes se petrificou de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta decepção. O coração ficou endurecido, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele troca o coração de pedra por um coração de carne. Aleluia. Deus faz isso, querido. E talvez você seja essa pessoa essa noite. Então, quando estamos ministrando aqui, querido, se Deus já te deu um coração novo, se você sente que algo está acontecendo dentro de você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está na galeria, peça licença, mas venha. Sabe por quê? Deus tem um negócio com você essa noite, querido. Isso, meu filho. Venha. Venha. Isso, vem aqui. Vem. Porque o negócio é com você também. Mas você sabe que tem uma outra coisa, preste atenção nisso, é importante, escute. Tem uma outra coisa também que impede às vezes o homem de permitir que Deus tome posse do livro da sua vida. É uma complacência de misericórdia. Ele pensa, Deus é misericordioso. No dia do juízo, o Deus misericordioso, Ele vai ter misericórdia de mim. Então, eu não preciso tomar essa decisão hoje. Eu posso tomar essa decisão mais na frente. Quando eu estiver já velhinho, talvez no leito de morte, aí sim eu vou dizer, Jesus, eu vivi minha vida toda dissoluta, mas aí, arruma um espaço para mim. Essa misericórdia é uma misericórdia falsa. Porque a Bíblia diz, em Isaías capítulo 55, verso 7, Deus diz ao seu povo, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo deixe os seus pensamentos. Converta-se o Senhor, que se compadecerá de você, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, hoje, não amanhã. Porque hoje, o leão cordeiro é advogado. A Bíblia diz que Ele está advogando a nosso favor. Mas no dia do juízo final, Ele deixa de ser advogado e passa a ser juiz. E como juiz, Ele não pode usar mais o atributo da misericórdia. Ele vai ter que usar o atributo da justiça. E na justiça de Deus,
Está escrito que o salário, meu amado, meu querido, se você ainda quer deixar para amanhã, Deus está falando com você. Toma essa decisão hoje. Sai do seu lugar e vem à frente. Porque o dia que o Senhor fez para você é hoje. Isso, venha. Isso, vamos resolver isso hoje. Isso, a família inteira, a família abençoada. Uma família resgatada. Mas tem mais gente, onde está você? Isso, vem, Senhor. Senhor abençoado hoje, o Senhor vai receber uma bênção de Deus aqui nesse lugar. Tem mais gente, Deus está falando ao meu coração, querido. Sabe por quê, querido? Deus é misericordioso, sim. Venha, filha, vem aqui na frente, vem pertinho de mim aqui, olha. Isso, abençoada do Senhor. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Mas tem que haver uma posição clara de um homem. Venha à frente, isso, venha à frente, por favor, traga bem à frente. Em nome de Jesus. Se arrependa, perverso, do seu caminho e volte para o Senhor hoje, porque esse é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez para poder transformar as linhas que estão escritas no livro da sua vida, porque Ele tem algo. Seu pai não tem autoridade, ainda que quisesse. Ninguém tem autoridade. E por isso os céus inteiros, escute isso. Os céus, imagina uma trombeta no céu dizendo assim: tem algum aqui que pode? Toca nos quatro cantos da terra. Aqui nessa região tem muita gente inteligente. Aqui nessa região tem muita gente poderosa. Aqui no meio desses reis, desses príncipes. Vamos lá no céu, no quarto céu. Vamos lá no meio dos anciãos do céu, dos seres viventes, dos anjos poderosos. Tem alguém aqui que pode? A Bíblia diz que se ouvia dizer: ninguém pode. Até que o leão se levantou. Meu Deus! Eu creio nessa palavra porque assim aconteceu comigo. Eu creio nessa palavra porque eu vivo, porque essa palavra se cumpriu na minha vida de perverso. Eu creio. E aí quando o leão se levanta, todos que estão nos céus ou embaixo dele reverenciam dizendo: esse aí pode. Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive. Aleluia. E é por isso, querido, que eu tenho a alegria e o consolo de, apesar de também viver os meus problemas como todo mundo, chegar no dia de hoje e dizer: Pai, olha o que o Teu Espírito está fazendo aqui. Olha o poder desta palavra na vida dos meus novos irmãos que estão aqui nessa noite. E olhar para o alto e dizer: eita Deus abençoado é esse que a gente serve, querido. Eita Deus poderoso é esse, querido. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Você pode dizer amém para essa oração? Agora eu quero orar com os meus irmãos aqui na frente. E eu queria pedir que você que está aqui na galeria ou atrás estendesse as suas mãos para cá, assim, num gesto simbólico de como se estivesse concordando e abençoando com essa oração. E todos que estão aqui na frente orem comigo e digam assim: Senhor, é importante que você ore e diga: Senhor, nessa noite eu entendi que muitas vezes meu choro era sem propósito, que o meu choro muitas vezes era egoísta, mas nessa noite eu entendi que se eu chorar aos pés da cruz de Cristo, o próprio Cristo vem me consolar.
Diga: eu preciso ser consolado. E eu entrego nesta noite o livro da minha vida, o meu querer e a minha vontade. Eu entrego para Jesus Cristo. Amém. Ele será sempre meu Senhor e o meu Salvador. A Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a exaltação, para todo sempre. Amém.